Muita gente nunca tinha ouvido falar em quercetina até a pandemia, mas a quercetina é um ativo, é uma substância muito importante em vários pontos do nosso organismo. Em vários pontos da nossa fisiologia, e ela ajuda a melhorar também inúmeros pontos a nossa saúde. Então a quercetina ela é chamada de flavonoide, né? Uma substância flavonoide, que é um jeito médico de você chamar essa substância de anti-inflamatória. É um anti-inflamatório natural. Mas mais do que isso, ela é usada, e aí eu vou te mostrar em tela, para o controle da pressão arterial. Eu uso muito quercetina. Claro que ela não serve sozinha para controlar a pressão arterial das pessoas, mas ela pode ser usada como adjuvante. Ela pode ajudar a diminuir a pressão arterial de quem é hipertenso ou faz uso de alguma medicação. Muitas vezes a gente consegue evitar uma segunda medicação com remédios naturais, como a quercetina. Mas ela não se presta só a isso. Ela também é um antioxidante. E no contexto cardiológico, ela é muito importante para não deixar o colesterol ruim, que é o LDL, oxidar. Lembra, eu já comentei aqui que é o LDL, o colesterol ruim oxidado, que entra lá dentro do seu vaso sanguíneo, da sua coronária, e faz com que ele fique entupido. É o primeiro passo para o entupimento. E a quercetina evita essa oxidação do LDL. Então, olha só, a gente tem um ativo, que é um anti-inflamatório, mas que também ajuda a diminuir a pressão arterial, também ajuda a diminuir a oxidação do LDL, que em última análise significa diminuir a obstrução das artérias do seu organismo. A quercetina também tem um papel essencial para a saúde do intestino. Então a quercetina ela faz com que o que a gente chama de tight junctions, né, que são as junções das células do intestino, fiquem bem firmes. Então ela mantém firme o revestimento interno do intestino. E o intestino bem revestido significa uma menor chance da absorção de elementos tóxicos e de ativação do sistema imune de forma inadequada. Então, a gente hoje em dia sabe que quando você absorve elementos tóxicos, né, proteínas tóxicas que estão relacionadas a esse não revestimento ideal do intestino, você tem uma série de consequências inflamatórias ruins para o seu organismo. Então a quercetina é muito importante para a saúde intestinal e, em última análise, também para a sua imunidade. Beleza. E aí como é que a gente faz então para repor a quercetina, para fazer a suplementação da quercetina? Mais uma vez, a gente pode fazer isso através da alimentação e a gente também pode fazer isso através da suplementação. Eu, nos dias atuais, recomendo a suplementação por conta da pandemia. Então, quais são os alimentos que contêm quercetina? Então, olha só, vocês estão vendo aí na tela, ó. A maçã, geralmente os pigmentos vermelhos, né? Alimentos com pigmentos vermelhos contêm muita quercetina. Então, maçã, cebola roxa, brócolis, uva, goiaba. Esses são os principais alimentos que contêm quercetina. Eu incluiria também aqui aquela parte branquinha da laranja, né? O bagaço da laranja, ali tem bastante quercetina. Então, esses elementos te dão quercetina à vontade. O problema é que com a industrialização do processo alimentício, né? Com a industrialização da chegada do alimento até a tua casa, a quantidade de quercetina nesses alimentos vem diminuindo. Por isso que a suplementação torna-se importante, principalmente desse ativo. Aliás, né, a quercetina não é indicada para gestantes, tá? Então você como adulto você pode usar, se você for lactante você pode usar, mas por falta de estudo a gente evita usar na gestação e tirando essa, talvez nós não tenhamos nenhum efeito colateral maior desse elemento, tá? É muito raro você ver algum efeito colateral da quercetina.
Bom, então vamos entender agora o papel da quercetina nesse contexto pandêmico, no contexto da Covid-19. E eu já coloco aí em tela um estudo prospectivo, randomizado, controlado, que avalia os efeitos da quercetina nos estágios iniciais da Covid-19, aquele paciente que está nos primeiros dias de sintoma. Falam tanto, né, gente, que não tem estudo, falam tanto que não tem estudo randomizado, que esses estudos padrão ouro não existem. Eles existem sim, estão aí, e inclusive para elementos naturais como quercetina, como você está vendo em tela. Então a gente tem estudos, não são estudos enormes, claro, não tem aquela pressão e aquele investimento da indústria farmacêutica por trás, mas são estudos, são bem desenhados, que a gente pode aqui confiar tranquilamente. E, nesse sentido, esse estudo que eu coloco na sua tela é um deles. Então, olha só que bacana. Esse estudo pegou 152 pacientes com sinais e sintomas de Covid, né, e que tinham diagnóstico confirmado, mas que não precisavam internar. Aqueles pacientes que abriram o quadro ali com febre, com a garganta doendo, com o nariz entupido, com o nariz escorrendo, e procuraram um serviço de saúde, mas que não tinham necessidade de internação, que não tinham ali a necessidade de usar oxigênio, por exemplo, não tinham um pulmão muito comprometido com a tomografia, na tomografia. E aí separaram pacientes em dois grupos, né? Eles deram um tratamento standard, né, que a gente chama, tratamento padrão daquele centro de saúde, daquele hospital. Então vamos supor que o tratamento daquele hospital fosse, sei lá, dipirona, ou fosse ivermectina, ou fosse qualquer outro. Então eles pegaram o grupo e deram um tratamento padrão, e para outro grupo eles deram o tratamento padrão, o mesmo tratamento, mais a quercetina, na dose de 200 mg de 12 em 12 horas, ou seja, 400 mg por dia. Então ficou 76 pacientes que receberam o placebo e 76 pacientes que receberam a quercetina, tá? E aí o que aconteceu? Olha que bacana, olha os resultados desse estudo. Então o grupo que utilizou a quercetina melhorou com resultados estatisticamente significativos todos os desfechos clínicos, sejam eles a necessidade de tempo de internação, ou seja, eles ficaram internados menos tempo, necessidade de oxigênio, então o grupo que usou quercetina não precisou tanto de oxigênio como o outro grupo, o grupo que usou somente o tratamento standard, necessidade de ir para terapia intensiva, então os pacientes que usaram quercetina também foram menos para o CTI e, principalmente, teve impacto em mortalidade. Então, quem usou quercetina morreu menos de Covid-19. Nós temos aqui o desfecho mais duro da medicina, comprovadamente com benefícios com o uso da quercetina, que é a morte. Então, não dá para não pensar em utilizar esse ativo, tá? E a medicação foi bem tolerada por todos os pacientes. Nenhum efeito colateral foi evidenciado nos pacientes que usaram a quercetina nessa dose, ok? E eu te digo mais ainda, e eu sou tão fã desse ativo que eu te digo mais. Esse efeito protetor da quercetina, ele é potencializado quando você dá zinco junto com a quercetina. Esse estudo deu quercetina sozinho e a gente já teve benefício. Agora, se você faz a combinação da quercetina com zinco, você tem resultados ainda melhores. E o porquê está na sua tela. Olha só, esse é um artigo, né, que mostra que a quercetina tem efeito ionóforo. O que é isso? Ela faz com que o zinco entre na célula. Então, o zinco tem um efeito antiviral. Então, o zinco consegue combater o vírus da Covid-19. Ele inibe lá uma enzima importante do vírus, que é a RNA polimerase dependente de RNA, e impede a replicação do vírus. Só que para o zinco atuar, ele precisa entrar dentro da célula. E ele não tem portões para entrar na célula. A quercetina abre esses portões. A quercetina faz com que o zinco entre na célula e fique em altas concentrações na célula e possa atuar aí contra uma célula possivelmente infectada por Covid-19. Então, veja só, há um estudo que comprova o benefício da quercetina sem o zinco, inclusive em mortalidade,
E a gente sabe que a combinação dos dois é melhor ainda. Então, essa combinação, ela é fundamental. Zinco e quercetina, ok?